Olá, bem-vindos mais uma vez ao DA Esportes. Se você é novo por aqui, inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações. Se puder, curta e compartilhe o nosso vídeo. A seleção brasileira hoje decepcionou, né? Hoje cedo, hoje de manhã. E tem muita coisa para falar desse jogo, né? Muita coisa. Mas vamos lá, vamos ir por partes, né? Eu, assim, fiz um vídeo, né, antes do jogo com a Coreia do Sul, né, e eu falei naquele vídeo que eu esperava que o jogo contra o Japão seria um teste mais complicado, teria um grau de dificuldade maior, né, porque assim, a Coreia do Sul, eu falei num dos meus vídeos aqui do canal, que eu falei que a Coreia do Sul, a melhor geração da Coreia foi a que disputou as Copas do Mundo de 2002 e a de 2006. Depois disso, a Coreia do Sul não conseguiu muita coisa. Avançou ali em oitavas de Copa do Mundo, mas assim, a seleção da Coreia do Sul, embora seja uma força da Ásia, é uma seleção que assim, ela tá anos-luz distante assim do Japão, que é o seu grande rival aí no continente asiático. E você assim, você vê realmente que se você pegar o Japão, na Copa do Mundo mesmo, o Japão, os resultados do Japão, né? O Japão ele venceu a Alemanha de virar 2-1 e venceu a Espanha na Copa do Mundo de 2-1. E o pós-Copa do Japão também é impressionante. Vou falar do Japão depois. Falando do jogo agora da seleção brasileira. Vamos lá. O jogo começa. O Brasil, assim, tem um certo... o jogo começa diferente, não é aquela coisa de o Brasil... Acho que o Brasil teve muita facilidade com a Coreia. Eu acho que a Coreia nem... Assim, o início do Brasil... Você pega o início do Brasil contra a Coreia e o início do Brasil com o Japão, né? Dava pra ver que a dificuldade seria um pouco diferente, né? Que não seria tão fácil. Realmente, os 15 primeiros minutos, né? O Japão, ele impõe dificuldade à seleção brasileira. O Japão, ele tem algumas chances, né, no começo do jogo. Teve uma chance claríssima, assim, que acho que o Kubo, né, ele passa ali pelo Carlos Augusto e ele faz ali uma bola cruzada ali que acho que passa ali pelo Ueda e o Japão poderia ter aberto o placar ali. Então o Japão, ele teve um começo ali que ele tentou atacar o Brasil. Depois o Brasil foi soltando, né? O Brasil foi achando um pouco de espaço ali no jogo. E aí o Brasil faz o primeiro gol, né? O Brasil abre o placar com o Paulo Henrique, né? Aos 26 minutos. Um bonito gol, por sinal, né? Uma tabela ali, um chute ali meio cruzado ali, bonito gol do Paulo Henrique. E aliás, o Paulo Henrique, eu acho que foi uma das boas coisas do jogo. Eu acho que o Paulo Henrique, tudo bem, ele cometeu ali um erro ali, mas eu vou falar depois. Mas o Paulo Henrique, eu acho que no geral ele pelo menos aproveitou a chance dele, pelo menos no primeiro tempo. O primeiro tempo do Paulo Henrique fazia um primeiro tempo muito bom, tanto na parte defensiva quanto até o gol. E depois pinta o segundo gol do Martinelli, né? O segundo gol do Martinelli também foi uma jogada muito bonita. Quando sai os 2-0, eu penso assim, o Brasil teve uma dificuldade ali e tal no início do jogo, mas 2-0 eu imaginei, olha, vai ser igual o jogo da Coreia. Vai ser igual o jogo, né, que foi contra a Coreia. Só que aí veio o segundo tempo, e aí, cara, o segundo tempo o Brasil, ele ficou no vestiário, ele não veio pro segundo tempo. E o Brasil, não foi só a falha do Fabrício Bruno. O Brasil literalmente errou tudo. O Brasil não veio pro segundo tempo. Primeiro, assim, logo no início, né, uma falha do Fabrício Bruno, né? Logo no início do jogo, uma falha que me lembrou até a falha do Andrés Pereira, né, contra na final da Libertadores, né, contra o Palmeiras, que o Anderson faz o gol, né, o tipo ali de como foi a falha, o jeito como o Fabrício Bruno caiu, e aí sai o gol do Minamino. Depois, 10 minutos depois, sai o empate, né, numa jogada, mas assim, antes de sair o empate do Japão, né, o Japão ele veio para cima realmente, ele veio com um gás novo, com uma imposição de realmente ir pro ataque. O treinador do Japão, ele faz uma alteração que eu acho que é o que muda o jogo,
né, a partir ali, porque ele substitui, né, ele tira o Kubo, o Takefusa Kubo, e coloca o Junya Ito, né, ele coloca o Ito, e o Ito, ele é um jogador veterano, né, de 32 anos, mas muito bom jogador, e ele meio que libera o Hitsuduan, né, o Hitsuduan também, depois eu vou falar do Japão, mas também um outro baita jogador. Mas o Ito, ele entra e praticamente foi o cara que mudou o jogo, porque ele começa a fazer uma bagunça ali pelo lado dele, né, no lugar do Kubo, e logo vem o gol de empate, que vem de uma jogada que houve uma falha de marcação ali, houve uma falha no balanço defensivo ali, porque o Ito, ele tá com a bola, ele vai fazer o cruzamento, né, buscando ali o Ueda, né, ele buscava ali o centroavante, que ali era o Ueda, só que aí, se você olhar o lance, o Paulo Henrique, ele meio que tá indo atrás, ele tá marcando exatamente o centroavante, e ele tá deixando livre o Nakamura, que era o cara que era um atacante que estava jogando pela lateral esquerda, e o Nakamura, ele tá sozinho, vindo sozinho aí, e aí a bola vem para ele, o Nakamura chuta no gol, o Fabrício Bruno tenta cortar e manda pro gol. Houve uma falha ali do Paulo Henrique, né, que deveria estar marcando, ele se preocupou em marcar o cara ali o centroavante, né, acompanhar ali o zagueiro, marcar a bola, mas ele não viu ele não se preocupou com o Nakamura que estava chegando. E houve também uma falha de cobertura ali, porque se o Paulo Henrique tá ali marcando, tá preocupado ali olhando a bola, houve eu acho que uma falha ali da recomposição, né? Que ali poderia ser talvez o Luiz Henrique, né? O cara que estava jogando ali pelo lado do Paulo Henrique ali para proteger aquele lado. Talvez o Luiz Henrique ali, faltou o Luiz Henrique voltar ali para ajudar e impedir que a bola chegasse ali no Nakamura. E depois, né? Assim, praticamente minutos depois, numa jogada de escanteio, o escanteio, até a câmera do jogo, né? Até o cara que tava da câmera, ele quase perde o gol, né? E aí a cabeçada do Ueda que faz o gol, né? Faz o terceiro gol, o gol da virada do Japão. Esse gol, o pessoal tá falando muito que o Hugo, né? O Hugo falhou no gol. Eu acho que o Hugo não falha. Porque primeiro que foi uma tijolada de cabeça do Ueda. E eu acho também o seguinte, né? Se o Ueda cabeceia, a bola explode no Hugo e sai para fora, sai pela lateral, sem um jogador do Japão ali pegar o rebote, a gente ia estar falando que talvez na transmissão ou talvez em casa a gente estaria falando que, a gente só não levou o terceiro porque o Hugo salvou a gente agora. Então, pra mim não foi falha, tá? Pra mim o Hugo não falhou no terceiro gol do Japão. Mas assim, um Brasil que não veio pro segundo tempo, um Brasil irreconhecível, e o jogo poderia ter acabado 4-5-2 ali pro Japão. O Japão teve mais oportunidades e, cara, assim, o que assustou foi a postura do Brasil no segundo tempo, que o Brasil realmente não veio pro segundo tempo, não jogou, os jogadores assim, e você vê, né, quando tem essa virada, e quando tem o empate mesmo, o que dá para perceber? O Brasil teve mais uma vez aquela pane geral ali, de aquele momento, aquele apagão que todo mundo, calma, não teve um cara ali para botar a bola no chão e acalmar o time. E faltou também uma liderança técnica, né? Faltou alguém ali para pegar a bola e falar, dá em mim que eu vou decidir, entendeu? Esse cara era quem? Esse cara era o Vinícius, né? Esse cara talvez é o Rodrigo, né? Que entrou no segundo tempo, né? Até para ajudar. Então faltou esse cara para você dar a bola para ele e falar, dá em mim que eu vou decidir esse jogo, eu vou empatar esse jogo, eu vou sair aqui é Brasil e tal. Faltou isso. A seleção, ela tem esse problema. Quando você não tem o Neymar, a gente espera quem? Beleza, não tem o Neymar. O Neymar é o nosso grande jogador, é a nossa grande liderança técnica. A gente espera mais de quem na ausência do Neymar? A gente espera, nesse caso, no jogo de hoje, a gente espera mais do Vinícius Júnior e do Rodrigo. E quando o Rafinha tá, a gente espera do Rafinha também, o Rafinha não tava hoje. Então falta esse cara
na seleção, essa figura, essa outra liderança técnica que nós não temos. E o jogador, né, o jogador que está com a bola, ele fica sem ter para quem passar a bola. Assim, o Casemiro tá com a bola, mas o Casemiro não é o armador do time. O Casemiro tá com a bola e ele olha e falou: pô, eu tenho que passar para alguém, eu tenho que passar para um atacante. Faltou esse cara no jogo de hoje. Faltou essa figura, essa liderança técnica no jogo de hoje. E o Brasil não tem. E isso é preocupante, porque na Copa do Mundo, porque assim, a gente não sabe quando o Neymar vai voltar, né? Tomara que o Neymar volte nos jogos aí da data FIFA de novembro. Mas e se o Brasil não tiver o Neymar na Copa? É vocês que vão ter que decidir. Mais uma vez, o Brasil não tem essa liderança técnica. Uma coisa legal do primeiro tempo, talvez desses amistosos, é o Bruno Guimarães, né? O Bruno Guimarães, ele meio que tá jogando bem com o Ancelotti e ele tá ali demonstrando que eu quero ser titular, né? Sou o dono da posição. Mas o segundo tempo do Bruno Guimarães também foi muito ruim. O Joelinton, que entrou no segundo tempo, o Joelinton mais uma vez foi mal. O Joelinton do Newcastle é um e o Joelinton da seleção é outra. O Joelinton não vai bem quando joga na seleção. E aí, vamos ter que falar assim, por exemplo, o Fabrício Bruno. Fabrício Bruno, não tem como não falar dos erros dele. Realmente ele errou feio no primeiro gol. No segundo gol, tudo bem, acho que ele errou também, mas você pode achar que ele tentou cortar a bola, mas também vai para conta dele o segundo gol. E assim, o Fabrício Bruno, cara, ele tem ele realmente falhou. E assim, se o Fabrício Bruno brigava por uma vaga na Copa, na posição de zagueiro, eu acho que os pontos dele, acho que ele perdeu pontos, né? E não sei se ele volta para a próxima convocação, porque assim, essas datas FIFA servem para você definir os últimos nomes da lista. Então você tem ali, por exemplo, no setor de zaga, eu imagino que o Brasil ele tem 3 nomes certos: o Marquinhos, o Magalhães e o Militão. Esses 3 estão na Copa. Tem uma vaga aí. Essa vaga está sendo disputada pelo Fabrício Bruno, pelo Beraldo, pelo Alex Ribeiro, né, o Alexandre Ribeiro, talvez pelo Murilo do Nottingham Forest. O Fabrício Bruno hoje, se ele tinha esperanças, assim, as esperanças dele, os pontos dele diminuíram bem. Na lateral direita não. Na lateral esquerda, o Carlos Augusto fez uma partida horrorosa no jogo, principalmente no segundo tempo. O Caio Henrique, eu nem vi o Caio Henrique no segundo tempo, para ser sincero com você. O Caio Henrique entrou no lugar do Carlos Augusto, 6 por meia dúzia. Eu não vi o Caio Henrique jogar bem no segundo tempo. O Richarlison foi muito mal também no jogo. E o Vinícius Júnior, que entrou no Vinícius Júnior também, foi mal. Foi bem mal foi relativamente bem no primeiro tempo. Depois saiu. E acho que também a partida do Vinícius foi diferente, porque a partida dele da Coreia, ele realmente jogou pra caramba, mas na partida de hoje ele ficou devendo, ele não apareceu. Então, assim, muitos problemas realmente. Ficou muito aquém do jogo da Coreia. Falando assim, agora vamos lá. É por isso que você não pode se empolgar muito. O brasileiro, ele é muito 880, né? O brasileiro, ele vai... uma vitória de 5-0, o Hexa vem, né? O Brasil, o time do Brasil tá embrasando, aquelas coisas que a gente sempre ouve. O quinteto funcionou e tal, legal. Só que aí vem uma derrota dessa e aí muda tudo. Aí essa seleção não presta e tal e tudo. Não é para ser nem tão empolgado com uma vitória de 5-0 sobre a Coreia, porque a Coreia é muito inferior ao Japão, e também não é para massacrar, para destruir todo mundo, para acabar, para falar que a seleção brasileira é uma porcaria. Não é para tanto. Sobre a questão do Ancelotti ter mudado o time, né? Porque muita gente falou que assim, por que o Ancelotti mudou o time, né? Por que o Ancelotti fez não manteve o time, não manteve o quinteto para entrosar o time, para ganhar confiança? Uma coisa, seria o correto a fazer,
Mas tem uma coisa, isso é característico do treinador europeu. O treinador europeu, se você pegar rodadas de jogos aí de amistosos ou eliminatórias, o treinador europeu ele tem esse pensamento. Ele tem essa filosofia de pegar, de fazer, de jogar um jogo com um time e jogar um jogo com outro. É só você ver aí os jogos que tivemos aí nas eliminatórias. Isso é pensamento do treinador europeu. A gente não está acostumado com isso. E aí o Ancelotti, lógico, foi muito cobrado por isso. Ele poderia ter mantido o quinteto? Poderia ter mantido. Até porque o Japão era um adversário mais qualificado que a Coreia do Sul e eu acho que você deveria jogar com o seu time ali, mais ou menos. Poderia ter uma mudança ou outra, mas você poderia ter ali o quinteto jogando de início para ser testado exatamente contra um time mais forte que é o time do Japão. E aí, vou falar um pouco do Japão, cara. O Japão, essa geração do Japão, ela é a melhor geração do Japão, assim, de todas as que o Japão teve. Inclusive, ela é a melhor geração do Japão, melhor que aquela geração que jogou a Copa do Mundo de 2014. 2014, né, o Japão ele tinha Okazaki, ele tinha Kagawa, ele tinha Honda, né, ele tinha Hasebe, né, Kawashima, né, vários jogadores. Esse time do Japão é um time diferente, é um time, cara, você vê, pra começar pelo goleiro, né, você vê o goleiro Suzuki, né, que é um goleiro nascido em Nova York, mas ele é filho de nigeriano, ele é filho de pai acho que o pai era ganês, e a mãe era japonesa. Então, assim, o Japão nunca teve um goleiro com essa envergadura, né? Os goleiros do Japão sempre foram baixinhos, os zagueiros eram baixinhos. É um time meio diferente. E você vê que o jogador japonês, eu sempre vi que o jogador japonês, em relação ao jogador sul-coreano, ele é mais, digamos, desenvolvido, assim, ele é mentalmente melhor desenvolvido. Ele é, para você aprender, assim, para você melhorar no futebol, o japonês ele tem mais essa coisa do aprender, dessa coisa do moldar, né, do jogador. Os jogadores japoneses, eles são muito bons. E o japonês, né, o oriental, né, ele tem essa coisa de ser muito obediente taticamente. A seleção do Japão, ela não joga com laterais. Isso é incrível, né? Os laterais do Japão eram meias ou eram pontas. Por exemplo, o lateral direito do Japão hoje era o Hitsuduan. O Hitsuduan é um ponta direita no time dele. E no Japão hoje ele jogou como lateral direito. E lateral mesmo, porque ele voltava ali para recompor ali. Ele ficou no primeiro tempo, ele ficou praticamente na defesa. Agora, o Nakamura, que é um outro atacante, esse atacava toda hora no lado esquerdo. Depois, no segundo tempo, né, com as mexidas, né, você tinha ainda ali na frente, você tinha o Kubo e o Minamino, que eram os caras ali, eram os meias ali, os meias atacantes, os caras que ficavam próximos ali ao Ueda. E no segundo tempo, né, com as mexidas aí do treinador, do Moriyasu, né, ele coloca o Ito, que é titular do time. O Ito é um jogador veterano de 32 anos, mas que joga muito, foi o cara que mudou o jogo. Ele entra no lugar do Kubo e praticamente ali, e aí no segundo tempo começa a aparecer mais o Ito e o Doan. O Doan ganha mais liberdade no segundo tempo e aparece mais. E depois aí ele bota ali o Tanaka no meio campo, que também muda o jogo, ajuda, melhora o time, né? Então, assim, o time do Japão, cara, é um time muito bom, muito bom. Eu tô falando do Japão porque, assim, muita gente, né, vai colocar assim, pô, o Brasil, não pode perder pro Japão. Não pode perder pro Japão. Foi um vexame, realmente, o 3-2. Inclusive, pô, quando você tá ganhando de 2-0, você não pode tomar três gols como tomou em 19 minutos. Isso é um vexame colossal. Mas o time do Japão, cara, o time do Japão é muito bom. Eu tô ressaltando isso porque a gente sempre tem essa coisa de olhar, de olhar assim, que, o cara vai falar assim, pô, não foi o Japão que ganhou, né? A gente sempre vai olhar que o Brasil perdeu, mas foi, assim, tô olhando também o lado do Japão, que o segundo tempo do Japão, o Japão teve méritos.
O Japão teve mérito. Teve as falhas do Fabrício Bruno, teve o Fabrício Bruno teve muita culpa, assim, teve muita responsabilidade no resultado, mas é preciso ressaltar também o jogo que faz, o segundo tempo que faz o time do Japão e o bom time do Japão. E agora, o que fica dessa data FIFA? Assim, a gente, se você quiser olhar, você pode olhar o primeiro jogo contra a Coreia e olhar o quinteto que funcionou, né? E você pode olhar esse segundo jogo aí que nada funcionou no segundo tempo, né? Isso é ruim. Foi bom ter perdido, nunca é bom perder, mas assim, é melhor ter acontecido num amistoso do que numa Copa do Mundo. Já pensou se acontece isso numa Copa do Mundo? Já pensou Brasil e Japão, primeira fase de Copa do Mundo? Se acontece um troço desse? Aí, meu amigo, para recuperar é complicado. Agora, uma coisa, o Ancelotti, ele, assim, demonstrou que ele vai ter uma forma de jogar que o Brasil, ele meio que vai jogar um pouco vai jogar um pouco reativo, né? Não vai ser não vai ser aquela coisa de jogo bonito que a gente tá querendo, que o brasileiro sempre gosta. A gente vai sofrer bastante na Copa. E aí, mas assim, o que pensar agora? O que tem que fazer agora? Bom, vamos lá. Fim da data FIFA. Acho que o Fabrício Bruno dificilmente vai ser convocado, né? Acho que o Fabrício Bruno não vai ter pouca chance de voltar para a próxima data FIFA. Acho que o Hugo Souza não falhou. Acho que defendo aqui que ele não falhou e acho que ele volta pro próximo jogo. Acho que nos próximos jogos, jogadores como o Rodrigo e o Estevão tem que ter mais minutos, porque esses caras têm que ser mais utilizados, porque eu acho que o Estevão é um cara que tá pedindo passagem, é um cara que tá ali depois do Neymar, ele é o mais próximo ali do Neymar. Ali. A gente espera muito do Vini Júnior, né? Mas o Vini Júnior entregou bastante contra a Coreia, mas contra o Japão hoje ele não foi bem. E o Estevão é um cara que foi muito bem no jogo contra o time da Coreia, e eu acho que é um cara para ser trabalhado, para ser mais utilizado. Acho que o Rodrigo merece mais minutos nessa seleção. Acho que o Rodrigo é um cara que, se eu tiver que imaginar um jogador para ser titular, assim, talvez, ou um 12º jogador, o Rodrigo é esse cara, porque o Rodrigo ele faz mais de uma função, né? E vamos torcer muito pro Neymar voltar, cara, porque assim, não tem como você falar que essa seleção não precisa do Neymar. O Neymar é a nossa referência técnica, é a nossa liderança técnica, é um cara que a gente precisa. E agora, tem uma coisa, quando não tiver o Neymar, já falei isso aqui, os jogadores que estão jogando, Rafinha, Vini, o Rodrigo, né, são com vocês. Vocês não podem ficar esperando o Neymar sempre voltar, né? Eu sei da importância que tem o Neymar, mas quando não tem o Neymar, é com vocês. Falta um pouco mais de vocês aí. E vamos ver se o Neymar estará disponível nas datas FIFA agora de novembro. Data FIFA agora de novembro vai ser ali entre os dias 10 e 18 de novembro, né? O Brasil vai ter 2 adversários africanos. Senegal classificou hoje para a Copa do Mundo, deve ser um dos adversários. O outro adversário vai ser provavelmente a Tunísia, né? Esses adversários eu acho que não foram marcados ainda, mas estão praticamente acertados. E depois, em março, nós vamos ter os confrontos contra os europeus, e aí não está certo ainda, mas fala-se em França e Croácia, e agora está falando em França e Holanda. 2 bons testes, mas aí em março, aí já não tem que ter teste. Aí é o time da Copa mesmo. E aí é torcer, cara. Vamos torcer, vamos assim, aprender com o que aconteceu hoje, pegar as coisas, tirar esse jogo como uma lição, né, para que não se repita, pegar o que teve de bom no jogo da Coreia, pegar o que teve de bom no primeiro tempo, né, para manter, e pegar o que teve de ruim no segundo tempo para não repetir, né, e vamos montar o time, vamos conseguir, vamos tentar encontrar um time aí
para a Copa do Mundo. Outra coisa, o Ancelotti eu acho que vai ter muita dificuldade para encontrar laterais, né? Até na transmissão foi falado que o Brasil ele testou mais de 20 laterais, né? Então, eu acho que esse é o ponto-chave assim, que o Ancelotti vai ter mais dificuldade. Vamos ver se o Paulo Henrique consegue manter consegue ser mantido na próxima colocação. Vamos ver se o Wesley volta. Vamos ver na esquerda como é que vai ser. O grande problema do Brasil, para mim, são os laterais. Zagueiro, vai estar de volta aí o Marquinhos, vai estar de volta aí vai estar o Magalhães, vai estar o Marquinhos, vai estar o Militão. Tem uma vaga aí nessa posição. Jogador de meio campo, acho que é isso aí. Acho que é isso aí que nós temos, né? Vai ter o André, talvez volte e tal, mas jogador de meio campo eu acho que é mais ou menos isso, e tem que esperar o Neymar, né? Tem que esperar o Neymar voltar. E o centroavante, né? Quem vai ser o centroavante do Brasil? Se vai ser o João Pedro, se vai ser o Igor Jesus, se vai ser o Pedro, se o Pedro vai ter uma nova chance. Goleiro, eu acho que o goleiro é Alisson, Ederson e Hugo Souza. Aliás, o Alisson, se fosse o Alisson, né? Se fosse o Alisson, acho que o Alisson estaria sendo massacrado, né? Assim, o Alisson acho que é titular. O Alisson vai voltar e é o titular da seleção brasileira. Talvez o Ederson brigue com ele ali pela posição na Copa do Mundo, mas o Alisson, para mim, é o titular, é o goleiro titular. E o Hugo Souza, a princípio, não falhou e acho que é candidato a terceiro goleiro. Não acho que ele ia estar na frente aí do Bento, estar na frente de outro goleiro que possa vir a ser testado. O John, né? O John do Nottingham Forest. Acho que é isso. Mas, é torcer, cara. Torcer para que o Ancelotti, para que a seleção tenha aprendido com a derrota de hoje, que leve alguma lição do jogo de hoje e melhore para não repetir os erros na partida seguinte, e torcer para o Ancelotti encontrar logo um time para entrosar esse time e fazer aí, talvez, termos um time ali base até a Copa do Mundo, que esse time melhore até a Copa do Mundo. Vamos torcer, né? Vamos torcer. É isso. Se você gostou do vídeo, curta e compartilhe. Eu fico por aqui e até a próxima.